Adriana deve estar aí também. Sejam bem-vindos. Boa noite, Thaís, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Hoje a gente começa aí com uma novidade, tá? Hoje eu vou tentar fazer a transmissão ao vivo pelo Instagram da comunidade e enquanto a gente faz aqui a formação pelo Google Meet. Então, só para contextualizar aí quem vai assistir depois pelo Instagram, eu estou fazendo a transmissão pelo Google Meet e estamos fazendo a transmissão também pelo Instagram para que fique salvo, né? Para que a gente consiga salvar a formação, que a gente, né? Quem tá aí teve nas anteriores, a gente enfrentou algumas dificuldades. Aí dessa vez eu resolvi fazer a transmissão simultaneamente. Enquanto a gente está aqui fazendo a formação pelo Meet, estou transmitindo lá também pelo Instagram da comunidade. Então as formações, esse bloco de formações que nós vamos fazer nessa sexta e na próxima sexta, vão estar salvos aí no IGTV, vão ficar salvos lá no Instagram. Para nós aqui, né, dos inscritos na formação, segue normalmente. Eu preferia até, a gente ainda está entendendo, né, como é que vai viabilizar esse Instagram, mas eu gosto da questão do Meet porque a gente consegue uma interação maior. Vocês conseguem participar melhor, vocês conseguem abrir o microfone, me fazer perguntas melhor. Então, a gente segue aqui pelo Meet até... E aí fazemos essa transmissão simultânea nos dois pontos. Eu vi aí que o Tony entrou, eu vi que mais gente entrou. Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos preparados aí com papel, caneta, água... organizados para os nossos próximos momentos juntos. Tem muita gente que já vem, né, do caminho que nós temos feito desde lá da Santa Missa e temos continuado semana a semana e entramos para essa semana, né, para esses próximos dois encontros. A gente vai falar do livro A Educação da Vontade, que é esse livrinho aqui que está na minha mão. Lembrando que eu vou continuar o caminho das duas primeiras formações que nós tivemos esse mês, que nós falamos da vida intelectual, do livro também, A Vida Intelectual, onde a gente deu aí os primeiros passos de estudo, o primeiro passo para começar mesmo a entender como que eu estudo, o que eu vou fazer, por onde eu vou começar. A Thaís já mandou aí que sempre preparada, caneta e papel tá sempre a posto. É isso mesmo, é para anotar mesmo, para registrar. Eu dei algumas dicas na última aula nesse processo de estudos mesmo. E aí a gente continua, porque para quem estava lá no primeiro encontro da vida intelectual, eu falei um pouquinho do quanto é importante educar a nossa vontade no processo de estudo. E aí não só no processo de estudo, né? No processo de ser um bom católico, no processo de viver de fato o cristianismo, de testemunhar de fato os ensinamentos que Nosso Senhor deixou para nós. A educação da vontade, ela tem um papel importante. É por isso que nós escolhemos falar desse assunto, que eu escolhi para esse segundo bloco de formações, né? Esse livro, que hoje a gente vai tratar. Inicialmente, no encontro de hoje, eu vou tratar dos primeiros capítulos, meio que esmiuçando mesmo, usando o livro como base de sustentação do nosso aprendizado concreto. Porque quem tá aí comigo já percebeu que eu gosto muito da gente conseguir pegar aquilo que a gente aprendeu e executar no dia a dia. A ideia é a gente fazer a mesma coisa com a educação da vontade. Hoje eu vou trazer aí alguns conceitos inicialmente, já inserindo algumas ideias mais concretas, para a semana que vem a gente trazer mais conselhos de como educar em si a vontade. Vamos rezar, né? Para começar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia,
vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra galera que tá aí no Instagram também, se vocês ficarem com dúvida aí durante o processo, manda comentário, manda perguntando aí, que no final a gente sempre faz aí um momento de esclarecer essas dúvidas. E pra galera que já tá aí com a gente no Meet, vocês abriram o microfone, eu já entendi que vocês vão falar, então estejam à vontade. Se eu estiver falando rápido também, se ficar alguma coisa, vocês podem me perguntar, vão me parando, que a gente vai equilibrando a velocidade da formação também, tá? Mais uma vez, sejam todos muitíssimo bem-vindos e vamos logo começar, né, do assunto que a gente tem para tratar hoje. Hoje a gente vai falar da educação da vontade, a partir do livro, como eu já mostrei aqui, a educação da vontade. A partir dele, nós vamos falar um pouquinho dessa faculdade que é aí importantíssima de ser educada em nós. Ela é importantíssima de ser tratada. E para começar, eu quero me valer aqui, né, do dicionário, que ele traz a seguinte definição. Vontade. Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. A faculdade da vontade, ela é na verdade uma faculdade da alma, juntamente com a faculdade da inteligência. Ambas elas trabalham juntas para que a alma chegue ao seu fim último. Quando a inteligência é alimentada por valores nobres e a vontade é disciplinada para ser firme na prática da nobreza, pois não é o saber que nos torna virtuosos, mas os atos. Eu quis trazer especificamente essa frase, né? Eu quis ler essa frase, porque para nós que é tão importante falar da educação da vontade. Eu vou falar aqui, né? Gente, eu fiquei horrorosa de cabelo preso, mas não vou conseguir ficar com esse cabelo solto. O que acontece? Nós temos aí o saber, né? A gente tem a faculdade da inteligência. Nós sabemos, por exemplo, que nós precisamos rezar o Santo Rosário todos os dias. Nós sabemos, por exemplo, que nós precisamos ir à missa diária, se possível, se a nossa rotina nos permite. Nós sabemos que nós precisamos fazer a nossa oração pessoal todos os dias, aí pelo menos 30 minutos de oração pessoal. Fora mais um monte de coisa que eu podia estar falando aqui que nós sabemos que nós precisamos fazer. Nós sabemos que nós precisamos fazer a Lectio Divina. Nós sabemos que nós precisamos ler e estudar, né? Foi uma das perguntas da formação da semana passada, né? Dicas concretas aí para os sanguíneos inconstantes, para os fleumáticos preguiçosos. A gente sabe um monte de coisa que a gente tem que fazer. Só que a gente tem um certo abismo do que eu sei que eu preciso fazer para o que eu realmente consigo fazer. Existe um abismo aí. Tem um monte de coisa que eu sei. Eu sei que eu preciso fazer exercício físico, eu sei que eu preciso ir para academia, eu sei um monte de coisa. Só que do que eu sei que eu preciso fazer para o que eu realmente faço, tem um abismo enorme. Por que tem um abismo enorme? Porque no meio desse processo tem uma faculdade que se chama vontade. Não adianta eu saber aquilo que eu preciso fazer se eu não disciplino a minha vontade para que ela obedeça àquilo que eu sei. Por isso que eu escolhi fazer nesse mês esse caminho. Nós entendemos aí com a vida intelectual o que eu preciso fazer para estudar, para aprender, para entender melhor. A vida intelectual nos deu essa base, foi os 2 primeiros encontros do mês.
Agora eu preciso da faculdade da vontade. Eu preciso que a minha vontade seja educada para fazer aquilo que é necessário e não aquilo que eu gosto, né? A gente vai entender melhor um pouquinho o que é isso. Mas foi por isso que eu escolhi, para a gente tratar nesses 2 encontros, a faculdade da vontade. Porque ela é um ponto importantíssimo para que a gente cresça no processo de buscar virtude, no processo de viver, de fato, o catolicismo, né? De fato ser uma pessoa melhor, concretamente falando. E aí, entendendo um pouquinho o que é essa faculdade, entendendo um pouquinho o que diz respeito a esse assunto, lembrando assim, gente, que eu vou fazer, né, os nossos 2 encontros aí, eles pretendem nos ajudar concretamente a ordenar a nossa vontade. Eu não tô aqui para formar entendedores de faculdades, de partes da alma, de nada disso, tá? Eu quero que a gente consiga pegar na concretude do ensinamento do livro e viver ela na minha vida prática. E isso, né, é o objetivo, na verdade, do autor do livro. Quando ele escreveu esse livro, ele escreveu exatamente com o desejo de ajudar os jovens a educar sua vontade. Foi percebendo que o ensino nas escolas estava deficiente nesse aspecto, que muitos dos jovens aprendiam um monte de teoria, mas quando chegava na vida concreta, não conseguiam ser boas pessoas, não conseguiam ser bons profissionais, não conseguiam viver concretamente aquilo que aprendeu. Foi por isso que o autor escreveu esse livro. E é pelo mesmo motivo que a gente veio falar dele hoje. A gente veio falar dele hoje justamente para aprender um pouquinho aí a dominar a vontade, a vencer a vontade, que, como eu disse na formação anterior, nos melancólicos é o pessimismo, no sanguíneo é a inconstância, no colérico é a ira, e aí uma centena de defeitos que eu posso listar pra gente aqui. Mas a ideia é que a gente consiga ferramentas concretas para dominar essa vontade. E aí, para isso, eu preciso fazer alguns alinhamentos de rota, alguns ajustes para que a gente entenda. O primeiro ponto que eu quero pedir, né, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir exercitar de fato a educação da nossa vontade, é primeiro entender o sentido da vida. E aí eu já indico de cara, né, o livro do Viktor Frankl, O Sentido da Vida. Mas para nós católicos, né, para nós que sabemos da existência de Deus e professamos essa existência, nós fomos criados por Deus para conhecer, amar e servir a Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Quem está aí comigo nas formações há mais tempo conhecem a frase que eu sempre uso: conhecereis a verdade, ela vos libertará, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as minhas passagens evangélicas preferidas, porque a busca pela verdade é exatamente esta busca de conhecer melhor a Deus. Deus, ele é a verdade. Então, o processo de busca pela verdade é um processo de buscar a conhecer a Deus. Então, nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. E aí, cada um de nós, claro, na nossa identidade particular, no nosso chamado particular, vai conhecer, amar e servir a Deus de um jeito. O Pedro aí está discernindo a vocação dele, pode ser que vá viver este conhecer, servir e amar a Deus no sacerdócio. Ou a Adriana e a Mônica aí vivem essa vocação, esse sentido da vida de conhecer, amar e servir a Deus na maternidade, no matrimônio, na vivência integral, né, de profissional também. Então, em tudo que nós fazemos, nós somos chamados a conhecer, amar e servir a Deus. Por que é importante o sentido da vida para começar a falar de vontade? Porque a vontade é isso que você vai usar, né? Essa faculdade, é essa força que te empurra em direção a algo. Uma frase que vocês já devem ter ouvido de mim, que é assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Esse é um ponto importante.
Se eu não sei quem eu quero ser, se eu não sei para que eu estou fazendo algo, se eu não sei por que eu estou buscando, eu não busco. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu não vou buscar nada, entende? Se eu não sei aonde que eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, se eu não sei que tipo de católico eu quero ser, se eu não sei que tipo de cristão eu quero ser, qualquer tipo de cristão vale, entende? Por isso é tão importante entender que o sentido da nossa vida ele está nesse lugar de conhecer, amar e servir a Deus. Então, no meu trabalho, na minha vocação, na minha vida de família, eu sou convidada a conhecer, amar e servir a Deus. Eu amo as pessoas justamente a partir do amar a Deus. Isso é fácil de perceber porque nos próprios mandamentos eles são hierárquicos, né? O primeiro ele é mais importante que o segundo é mais importante que o terceiro. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu sou capaz de amar a Deus, todas as outras coisas corroboram para isso, né? Então, o primeiro questionamento que nós precisamos fazer para começar o processo de educar minha vontade. Elô mandou aí pra mim. Eu falo isso direto, né, Elô? Direto eu falo isso com você. Mas a primeira coisa que eu preciso para entender aí, para eu educar minha vontade, é fazer esse questionamento. Quem eu quero ser? Qual é a melhor versão de mim? Eu comentei aí na última formação que, né, a minha vocação é matrimônio, né? Me caso em breve, se Deus quiser. O meu olhar está posto nessa esposa que eu desejo ser, meu olhar está posto nessa mãe que eu desejo ser, entende? Na mãe que eu desejo que os meus filhos tenham, né? Os meus olhos estão muito postos nesse lugar. Então, isso precisa de certa forma, eu preciso de certa forma ter esta meta de quem eu quero ser, para que eu seja capaz de traçar o processo. Entende? Por isso que é importante fazer esse alinhamento de rota para nós entendermos o sentido da vida. Porque o sentido da vida ele vai definir para onde eu vou mover os meus esforços. Então é importante me questionar na dimensão do meu catolicismo, né, da minha vivência católica. Que tipo de católico eu quero ser? Que tipo de mãe eu quero ser? Que tipo de filho eu quero ser? Quem eu quero apresentar diante de Deus? Porque na última formação eu também disse isso, né? Se tem uma certeza que nós temos, não é nem de que nós vamos morrer, é que nós vamos ressuscitar. Para nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, a certeza que nós temos é a de que nós ressuscitaremos. E aí, quem que eu vou apresentar para diante de Deus? Quem eu vou apresentar? Que vida eu vou ter apresentado diante de Deus? Para quem não assistiu, eu recomendo aí o filme do Garabandal, que fala das aparições de Nossa Senhora em Garabandal. E aí tem um momento em que Nossa Senhora fala com Conchita que ela vai negar, assim, inclusive ela vai negar. E aí ela fala com Nossa Senhora, por que Nossa Senhora já não leva ela então de uma vez? Por que já não deixa ela, já não leva ela embora? E aí Nossa Senhora fala com ela assim, que não vai levar ela, porque se levar ela agora, ela vai estar de mãos vazias. Então ela precisa ficar aqui mais um tempo. Porque se levar ela agora, quando ela chegar diante do Nosso Senhor, o que ela vai apresentar? Ela vai estar de mãos vazias. E o primeiro questionamento que eu quero deixar aí para vocês é esse. É se questionar diante da morte. Quem eu tenho sido? Quem eu vou levar para diante de Deus? Porque isso vai ser combustível para que você consiga educar sua vontade. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor como, mas entender o sentido da sua vida, entender o sentido, entender quem você quer ser, isso tudo é combustível para que você possa educar sua vontade. E aí, vocês vão entender melhor, mas vai anotando aí os questionamentos, vai registrando aí as dúvidas. Porque isso tudo vai ser impulso
para que você consiga executar concretamente. E aí você vai me perguntar, Carol, executar concretamente o que, minha filha? Do que você está falando? Executar concretamente os seus atos virtuosos. Nós só somos bons se nós nos esforçarmos para sermos bons. Vocês já ouviram a frase de São Paulo, né? Não faço bem, ou São Pedro, tô na dúvida agora. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Em nós está inscrita a concupiscência do pecado original. Em nós está impressa a tendência para o mal. O bem é um esforço. Praticar atos virtuosos, andar conforme os conselhos evangélicos, requer de nós esforço contra a nossa natureza muitas vezes. É muito mais fácil você ficar na cama dormindo até meio-dia do que você acordar às 6 horas da manhã para ir à missa. Concordam comigo? É muito mais fácil você se entupir de comida gorda e gostosa do que você seguir uma dieta, concorda? Que de fato nós tendemos àquilo que é mais prazeroso, nós tendemos àquilo que é mais fácil, nós tendemos à preguiça, nós tendemos a tudo isso. Então, viver concretamente atos virtuosos requer de nós esforço. E esse esforço precisa estar, ou melhor, essa força que empurra o meu esforço é exatamente a faculdade da vontade. É por isso que a gente escolheu falar dela. Então, com esses alinhamentos de rota, eu vou entrar propriamente em alguns conteúdos do livro. Aliás, antes eu quero fazer um outro acréscimo, né? Um ponto muito importante para a gente ser capaz de educar nossa vontade é a confissão sincera. O que é a confissão sincera? A confissão sincera é você analisar com profunda sinceridade qual é a real intenção por detrás dos atos e dos sentimentos que você tem. Vou te dar um exemplo. Eu vou lá e lavo a vasilha para o Luiz que está aqui comigo. Eu vou lá e lavo o prato para o Luiz na hora do almoço. Mas eu estou fazendo um ato de caridade, mas na verdade, o impulso interior que eu tenho diante daquele ato de caridade é um desejo de reconhecimento. Eu espero que o Luiz veja o quão eu sou boazinha e fofinha, porque eu lavei o prato para ele. E aí, se daqui a pouco o Luiz faz alguma coisa que eu não gosto, eu vou ficar muito chateada, porque afinal de contas eu ajudei o Luiz, eu lavei o prato para ele, e na hora que eu precisei do Luiz, ele não fez nada pra mim, ele não me ajudou. Quem nunca viveu uma situação dessa que atire a primeira pedra? Por que você viveu isso dentro de você? Porque a intenção de trás do ato era ruim. Você não tinha a intenção de ajudar o Luiz. Você tinha a intenção de nutrir seu ego. Eu vou fazer uma janta gostosa pro meu marido, para agradar meu marido. Trabalhou o dia inteiro hoje, ou pra minha esposa. Eu vou fazer uma jantinha gostosa quando chegar. Aí o marido chega cansado do serviço e nem bana pra janta. Toma banho e vai dormir. Aí eu, esposa, fico super magoada e ofendida, porque ele nem reparou que eu fiz uma janta gostosa, pus a mesa, fiz um monte de coisa. Na verdade, você não fez pro seu marido, você não fez um ato concreto de amor por ele. Você fez por você mesmo. Você fez para ser reconhecido e valorizado por isso. A confissão sincera, gente, é ser capaz de confessar para nós mesmos a intenção por detrás dos atos que nós praticamos. Mas confessar sinceramente isso. Não é algo fácil de ser adquirido mesmo, não. Mas é algo que eu preciso concretamente me esforçar para alcançar. O movimento do exame de consciência, por exemplo, ele precisa trazer à tona as intenções por detrás das coisas. Porque são elas que vão determinar, elas são o barro da vontade que precisa ser modelado. Se nós não somos capazes de fazer um movimento de confissão sincera, nós vamos ter uma dificuldade muito grande em educar a nossa vontade.
E aí eu vou falar da Elô, né? Que a Elô é dessas, que já me manda mensagem assim, já tô te mandando mensagem porque eu sou carentona mesmo e eu vou ficar com raiva se você não me mandar mensagem. Confissão sincera. Ela não me manda mensagem, né, Elô? Acho que ela tá aí ainda. Mas isso é um movimento de confissão sincera. É um movimento de dizer de fato a intenção que há dentro do meu peito, ao invés de camuflar com boas intenções, de camuflar com uma roupa bonita por fora. Eu preciso confessar sinceramente, mesmo quando as minhas intenções forem feias. Porque eu só vou poder mudar essas intenções se eu sou capaz de confessá-las. Tá aí, né, Lô? Então, esses primeiros pontos que eu dei, eles são importantes. Sentido da vida, você precisa entender qual é o sentido da vida. Você precisa entender quem é que você quer ser. Por que você quer ser essa pessoa? Entende? Aonde você quer chegar? Nós queremos aí na ressurreição, nós queremos na vida eterna, no céu. O céu precisa ser meta para mim. O céu precisa ser combustível para empurrar, para puxar a minha vontade em direção àquilo que é bom, belo e verdadeiro. E para que eu consiga mudar concretamente a minha vontade, eu preciso fazer uma confissão sincera. Eu preciso ter coragem o suficiente de confessar de fato quais são as intenções por detrás das minhas ações. Quais são as intenções por detrás dos atos que eu pratico. Nós temos um movimento de auto-engano muito natural em nós. Nós tendemos a mentir para nós mesmos. A gente não mente só para os outros, não. A gente mente para a gente. A gente finge que é bonzinho, a gente finge santidade, a gente finge um monte de coisa. Então a gente precisa aprender a fazer um movimento de confissão sincera. Que a partir da confissão sincera é que eu sou capaz de educar a minha vontade. E aí, entrando propriamente no conteúdo do livro, o autor ele vai dizer assim, logo na largada, né, nas preliminares, na primeira parte do livro, que são os 3 primeiros capítulos, que ele, né, os títulos dos capítulos. O mal a combater, as diversas formas de abolir no estudante e no trabalhador intelectual, o objetivo a atingir, negação das teorias desanimadoras e falsas sobre a educação da vontade. Basicamente, a educação da vontade, ela tá um pouco no lugar do que nós temos feito. Talvez aí pro Instagram vai ser novidade, né? Mas nós já temos um caminho de formação aí no decorrer das sextas-feiras, que é um processo de autoeducação. Todo mundo que está aqui, na verdade, está buscando a autoeducação. Está buscando meios, está buscando conhecimento para moldar a si mesmo, para formar o próprio caráter, para aprimorar, para alcançar as virtudes, para amadurecer, para viver um processo de maturidade. Então, a autoeducação, ela está nesse lugar de formar a mim mesmo, né? Através da leitura, através das formações, através do estudo particular, através do que eu assisto, do que eu ouço, do que eu vejo. Então, isso é o processo de autoeducação. E esse processo de autoeducação, ele vem colaborando para formar e educar a minha vontade. E aí, aqui entra o primeiro conselho propriamente no processo de educação da vontade. No primeiro capítulo, o autor ele fala do mal a combater. E ele fala que o pior problema que nós temos, o mal que mais assola a nossa alma, que nos impede de fazer aquilo que nós queremos, alcançar os nossos objetivos, e aí de ser uma esposa melhor, de estudar, de ser um católico decente, né? De tudo isso. O primeiro ponto é a preguiça. Esse é o primeiro mal que assola as nossas almas. A preguiça é quem puxa a nossa energia. É a preguiça que nos instala. A preguiça que não me deixa acordar no horário para ir para a missa. A preguiça que não deixa eu entrar na formação de sexta-feira no horário. Eu fico colado no celular, no sofá da sala. A preguiça é esse problema, né, que vem minar a minha alma e que me impede de fazer, seja qualquer o objetivo que eu coloque, seja qualquer coisa que eu me coloque para fazer. A preguiça, ela é sempre
esse principal inimigo, né, a ser combatido, porque é a preguiça que faz com que eu tenha uma vontade fraca. Ceder à preguiça, me render à preguiça, demonstra fraqueza de vontade. Por isso que a gente está aprendendo aqui a educar a vontade, porque a preguiça, ela é capaz de me vencer se eu não tenho uma vontade firme o suficiente, se eu não tenho uma vontade forte o suficiente. Então, o primeiro ponto que é importante para a gente é entender que a preguiça é essa força que vai sempre me puxar, que vai sempre me impedir. Nada do que a gente queira conquistar vai ser feito sem esforço. Ninguém emagrece sem esforço, ninguém aprende sem esforço, ninguém começa a fazer exercício sem esforço. Não tem outro caminho, não tem jeito. Tudo em nós requer esforço. Amar requer esforço, né? Porque eu amo em atos concretos de amor, eu amo fazendo atos concretos de amor para as pessoas. Eu não amo as pessoas no plano das ideias. Eu não penso que eu amo as pessoas e as pessoas se sentem amados. Não é assim que funciona. Eu faço atos concretos de amor e as pessoas se sentem amadas a partir disso. É diferente. E aí, para amar requer esforço. Eu sempre dou o exemplo da mãe, né? Que tá aí de madrugada com o filho chorando com fome. Ela levanta de madrugada para dar de mamar. Ela ama concretamente esse filho. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Para as mães aí de plantão, para os pais de plantão, definitivamente isso não é fácil, não é gostoso. Aí é que eu demonstro amor concretamente. Então, amar também requer esforço. Tudo que nós vamos fazer requer esforço. Então, a preguiça, ela é sempre um problema, porque ela é esse movimento de não querer esforço. Eu não quero ter que me esforçar, entende? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas sabe esse movimento? Eu quero é o fácil, gente. Eu quero o que é gostoso, eu quero é dormir ao invés de ler, eu quero é ficar escornado no sofá da sala ao invés de assistir uma formação, eu quero assistir uma nova... Vocês estão entendendo? Tá nesse lugar aí de querer o que é fácil, de querer o que é mole, de querer... Só que isso aqui, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ceder a esse lugar, ceder a esse movimento de preguiça, ele não vai te levar, muito pelo contrário. Ceder a preguiça faz você ficar frustrado, faz você ficar triste, faz você... desencadeia um monte de problema. Todo mundo que tá aí, eu tenho certeza que já pode se lembrar aí de alguma situação que você precisou, você se deixou ser governado pela preguiça e se arrependeu amargamente. De um trabalho que precisou ser entregue às pressas, de um estudo que foi feito mal feito, ou que nem foi feito, né? Porque você se deixou levar pela preguiça. Então, a preguiça, ela é essa força que eu venço a partir da educação da minha vontade. Que eu venço a partir de fortalecer a faculdade da vontade para que eu não sucumba mais à preguiça. Eu tô dando o exemplo da preguiça, gente, mas ele vale para várias coisas. A diferença do marido que diante de uma oportunidade de adultério, a diferença do marido que diante da oportunidade cai para o marido que não cai é justamente uma vontade educada. É justamente uma vontade ordenada. A diferença de comer uma fatia de bolo e comer o bolo inteiro tá exatamente na vontade ordenada. Não tá na ausência de tentação. Não tá na ausência de oportunidade. Está na vontade ordenada. Esse é o ponto. Tá no lugar de educar a minha vontade para que ela seja capaz de escolher. Não, isso eu não quero. Eu vou escolher conscientemente por aquilo que é bom, por aquilo que é belo, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é moral,
Que a moralidade é exatamente isso que me aproxima de Deus. Moral não é um conjunto de leis, é exatamente isso que me aproxima. E aí, a vontade educada, essa força que consegue me empurrar, me empurrar não, mas não tô achando a palavra que eu quero aqui, mas é isso que me faz escolher, entende? Que me faz, apesar da preguiça, apesar da luxúria, apesar de um monte de impulso interior que eu tenho, eu escolho fazer o que é certo, eu escolho viver o que é certo. Então tá nesse lugar. Hoje, numa das formações que nós tivemos de manhã, contava a história exatamente de um general na guerra que estava preso, né? Dentro do quartel com tipo 1.000 soldados, e do lado de fora tinha centenas e centenas e milhares de soldados, muito bem armados e tudo mais. E aqueles soldados que estavam dentro do forte, resistindo bravamente. E aí eles capturam o filho do general e dizem pro general, olha, nós vamos matar o seu filho, rendam-se ou nós vamos matar o seu filho. E aí ele responde, meu filho, responde pros inimigos, né? Podem colocar o meu filho na linha de frente. Meu filho, reze um Pai Nosso e morra como um homem. Ou seja, ele não vai se render pelo perigo, ele não vai se render por estar sendo pressionado, ele não vai se render porque ele está sendo coagido, ele vai fazer aquilo que é certo. Tem uma outra história no tempo dos cristeiros no México, dos jovens que foram proibidos, né? As escolas foram proibidas de rezar, não se podia rezar mais, e os jovens já estavam acostumados a rezar o Pai Nosso antes de começar a aula. E aí quando o professor chega na sala de aula, os alunos estavam de pé, eles não se sentam, o professor os intima, eles falam, não, nós não vamos começar a aula antes de rezar. E aí o professor fala que é proibido, e que não vai, e aqueles jovens permanecem de pé e refutam, né, pro professor, olha, nós não vamos. E acaba que o professor tem que ceder, eles rezam o Pai Nosso, e depois disso eles começam a aula. Isto é uma pessoa com um caráter formado. Isso é uma pessoa com fortaleza interior o suficiente. Quando nós olhamos para os santos, quando nós olhamos para os mártires, nós vimos as histórias de homens e de mulheres que tinham caráter, que tinham uma vontade ordenada. Homens e mulheres que permaneciam na verdade, permaneciam nos ensinamentos e no testemunho evangélico, permaneciam na escolha, apesar de serem pressionados. Justamente, Rafael, muito bem lembrado, São Jorge, que nós fazemos memória hoje, foi torturado, foi ameaçado, foi coagido, prenderam ele na cadeia com uma mulher com o intuito que seduzissem ele, e não adiantou. Porque a vontade dele era firme, era um homem de caráter, de princípios sólidos. E isso hoje está extremamente escasso no nosso tempo. Nós temos homens e mulheres de interior mole, que cedem à primeira pressão, que cedem à primeira... Entende? Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas a ideia de nós falarmos de educar a nossa vontade, ela está nesse lugar, sabe? Nesse lugar de fortalecer o nosso interior e educar a nossa vontade para que nós permanecemos naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro, entende? Naquilo que é o que o nosso Senhor espera de nós, para que nós cheguemos após a nossa morte diante do Senhor de mãos cheias. Nós tenhamos uma vida de fato para apresentar para Deus que foi vivida por nós. Não uma vida que eu deixei de viver pelo que os outros iam pensar de mim, pelo que os outros iam falar, quantas coisas, quantas verdades evangélicas nós deixamos de viver por medo do que os outros vão dizer. Mas o julgamento ele só cabe a Deus. A única pessoa com quem você vai prestar contas é nosso Senhor. Só. E não vai dar para chegar lá diante de Jesus no dia do julgamento e falar assim, olha Jesus,
mas eu não vivia essa virtude porque o Pedro ia falar mal de mim, porque a Nayara não ia gostar mais de mim. Então eu tive que ceder. Não vai adiantar, entende? O que o nosso Senhor espera de nós é justamente um testemunho autêntico. Por isso que ele vai dizer: tome a tua cruz e me siga. Quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e me siga. Nosso Senhor, ele espera de nós um testemunho pela verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que é tão importante nós adquirirmos ferramentas concretas para educar a nossa vontade. E aí, já para acalmar os interiores, né? Que você já deve estar aí, tá, Carol, mas e aí, minha filha? Como que eu educo minha vontade? Isso tudo que eu disse até agora já faz parte do processo de educar sua vontade. Porque você só vai empreender um esforço autêntico pela educação da sua vontade se você entender profundamente por que você precisa fazer isto. Esse é o ponto principal. Por que eu confrontei vocês a entender qual que é o sentido da sua vida? Quem que você vai apresentar diante de Deus? Quem você quer ser? Porque vai ser só entendendo estas coisas que você vai verdadeiramente empreender um esforço autêntico para educar a sua vontade. E aí vai ser só educando a sua vontade que você vai ser um bom católico, que você vai alcançar virtudes, que você vai testemunhar o evangelho. Vocês estão conseguindo compreender? Tá ali. Então, é hora de fato de se confrontar sobre o céu. É hora de fato de se confrontar sobre o que realmente tem sentido, o que realmente vale a pena. Vale mesmo a pena ser refém da opinião alheia? Vale mesmo a pena abrir mão dos ensinamentos evangélicos pela boa reputação, entre muitas aspas, entre muitíssimas aspas? Realmente vale a pena estar nesse lugar? Entende? Porque eu preciso formar de fato, aliás, eu preciso me confrontar com tudo isso para que eu me esforce concretamente para educar a minha vontade, para viver os conselhos evangélicos. Então, primeiro passo é isso tudo, né? O Marcos mandou aí tomar uma decisão concreta. É justamente se decidir, determinada determinação, que vai dizer Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa que convocava as mulheres, né, a terem um caráter viril. O que Santa Teresa queria dizer quando ela estava dizendo que as mulheres precisam ter um caráter viril? É que agem mais do que sonham. E aí hoje eu preciso chamar homens e mulheres a terem a virilidade, a virtude da virilidade, né? O caráter viril é esse que age mais do que sonha. E eu consigo agir mais do que sonhar se eu sou capaz de comandar o ser que sou eu. Entende? Se a minha vontade é capaz de domar as minhas paixões, domar a minha concupiscência, domar entende? As paixões baixas. É a minha vontade que vai domar isso tudo. É a minha vontade, é meio que assim. A faculdade intelectual sabe o que precisa fazer, a vontade vem e faz com que eu execute, entende? É quase isso, assim. Se a gente pensar nesses filmezinhos, a inteligência é esse bonequinho que governa, sabe? Que senta dentro do cérebro ali pra governar a máquina. E a vontade é esse emaranhado de fios que desce para poder comandar os braços, as pernas e tudo mais. É quase isso. E aí, para que eu seja capaz de educar a minha vontade, de conduzir a minha vontade para aquilo que é bom, belo e verdadeiro, primeira coisa que eu preciso fazer é peneirar o que entra. Vamos pensar numa casa. Se eu quero manter a casa limpa, e aí vamos pensar numa casa mesmo com varanda e quintal. Vai adiantar eu querer manter a casa limpa se eu mantenho a varanda e o quintal sujo? As pessoas vão pisar no meu quintal sujo, vão pisar na minha varanda e vão trazer sujeira para dentro de casa, concorda? Se eu não começo a me preocupar com o que entra dentro da minha alma, com o que entra dentro do meu imaginário, com o que entra dentro do meu ser,
eu não vou ser capaz de educar minha vontade. Então eu preciso começar a repensar aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio. Eu sou casada, eu quero amar o meu marido, eu quero um casamento para a vida inteira. Só que os filmes que eu assisto fazem apologia ao divórcio, os filmes que eu assisto falam sobre largar tudo, sobre prazer, sobre inconstância, as músicas que eu só escuto música de sofrência, que só fala de largar meu marido, de ir pra esbórnia. Os livros que eu leio, eles são todos fazendo referência a isso. Eu vou conseguir viver essa virtude? Não, eu não vou conseguir. Eu preciso começar a filtrar, entender que todas as oportunidades, eu sou essa morada. Todas as oportunidades de informação de fora para dentro são oportunidades de educar a minha vontade. Então eu preciso começar a pensar melhor naquilo que eu escuto, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo. Eu preciso, na hora de escolher um filme que vai povoar o meu imaginário de referências de virtude, povoar o meu imaginário de comportamentos virtuosos. Por isso que é tão importante a gente ler Vida de Santo. Por isso que é tão importante a gente assistir filmes sobre a vida de santo. Procurar filmes que retratem... Travou, Pedro? Pedro mandou que travou. Travou para mais alguém aí, gente? Me manda aí. Conferindo aqui. Tá tudo certo aí, Lu? Travou, Pedro? Tá tranquilo? Tranquilo? Ô, Pedrão, eu acho que é aí, hein, meu filho? Mexe na sua internet aí. Eu preciso me preocupar com aquilo que entra no palácio. Eu preciso limpar a varanda e o quintal, vocês estão entendendo? Eu preciso limpar um processo inteiro. Porque se eu ficar... aliás, eu não vou conseguir limpar o interior se eu não me preocupar também com o exterior, entende? Então eu preciso começar a me ocupar melhor, a buscar, e aí, para nós mulheres, é importante que nós leiamos livros de vida de santas mulheres, entende? Nós temos aí livros de mulheres casadas, de mulheres celibatárias, de universo de possibilidades. A gente não tem nem como ter desculpa, porque tem santo para todos os estados de vida. Tem religioso, tem solteiro, tem casado, tem irmã, tem criança, tem adulto, tem para todos os gostos. É importante que nós tenhamos contato com isso, principalmente para aprender como eles fizeram. Para entender e ler com um olhar de humildade e não com um olhar de ficar caçando ali desculpa para as minhas misérias. Não é isso. Eu preciso escolher filmes, escolher livros que edifiquem a minha alma, que vão me dar exemplos de virtude, que vão me dar exemplos de testemunho cristão. Isso é importante. Para os pais aí, é importantíssimo que os filhos tenham contato com isso. Se você coloca o seu filho para assistir desenhos que dão contra-testemunho, livros ruins, vídeos na internet ruins, e espera que ele vai ter um bom comportamento, isso é utopia, isso é auto-engano, isso não vai acontecer. Então, no processo de educar a vontade, é importantíssimo que eu comece a me preocupar com aquilo que entra, com os filmes, com os livros, entende? Eu preciso me preocupar com aquilo que entra, porque quando eu começo a assistir filmes de homens e mulheres virtuosos, de esposas virtuosas, de filhos virtuosos, eu passo a povoar o meu imaginário, a criar possibilidades imaginárias para replicar aquele comportamento. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Tá ficando claro? Comenta aí para mim. Então, eu preciso me preocupar com o que eu escuto, com o que eu vejo, com o que eu leio.
Isso é fundamental para que eu seja de fato capaz. Obrigado, Pedro. Pedro já mandou aí que tá dando para entender tranquilo. Isso de fato vai fazer com que eu seja capaz de ir educando a minha vontade. Porque a vontade, mais pra frente, a hora que eu falar dos sentimentos que são capazes de governar a vontade, usar os sentimentos para governar a vontade, nós precisamos constantemente ser lembrados, né? Nós precisamos constantemente fazer memória, meditar sobre o céu, meditar sobre o inferno. Isso é importantíssimo, constantemente, porque isso vai me lembrar sempre o porquê que eu tenho que fazer escolhas boas. Por que eu preciso fazer violência contra mim? Por que eu preciso me mortificar? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso rezar? Porque eu tenho uma meta, eu tenho um lugar para chegar, minha morada eterna é o céu. Isso aqui tudo é passageiro. Se eu penso no céu, os sofrimentos são passageiros. E aí, o Pedro deve estar aí com a Flávia, eu vou lembrar da Flávia agora. Numa aula do Geração, nós falamos só sobre o céu, né? No processo que a gente, estudando a Teologia do Corpo, São João Paulo II, foi uma aula só sobre o céu. E aí eu lembro da Flávia falar depois, viu, Carol? Depois dessa formação, eu até parei de brigar com o Pedro por bobagem, porque a gente ficava rusgando por causa de bobagem. Eu parava e olhava assim, falei, cara, diante do céu, isso faz mesmo sentido? Diante da vida eterna, isso realmente tem importância? Porque às vezes a gente guarda mágoa, a gente briga com o marido, com o filho, com o esposo, com o pai, com a mãe, por causa de umas bobagens que à luz da morte, à luz da vida eterna, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Então, me ocupar daquilo que entra, leituras, filmes e músicas que vão constantemente me lembrar desse fim último, me ajudam a educar a minha vontade. E aí, não é só vida de santo, tá? Mas nós temos filmes virtuosos, nós temos bons filmes, principalmente se a gente olha para os grandes clássicos, né? Shakespeare, Dante, principalmente quando a gente olha para estes grandes clássicos da humanidade, são filmes que não são religiosos, né? E que me formam na virtude, que povoam o meu imaginário da virtude. Essa semana eu fazia uma formação com as meninas aqui sobre ciúmes, e aí eu falei com elas para assistir Otelo. Tem inclusive disponível lá na Lumine. Que Otelo é um drama que vai no extremo do ciúme. Mas por que ele é importante? Porque ele já vai me dando ali exemplos, lógico que amplificado, de como que o ciúme se manifesta na alma. Eu consigo assistir no Otelo, perceber os movimentos que o ciúme faz dentro de mim. E aí eu sou capaz de combater. Eu sou capaz de matar o dragão, né? Que a gente falou de São Jorge. São Jorge é exemplificado com o dragão justamente por ter vencido os dragões que queriam devorá-lo, né? As paixões baixas que queriam devorá-lo. O Pedro mandou aqui no Meet, que tem uma pregação do Anderson Reis disponível sobre Céu, Inferno e Purgatório, que ajuda muito nessas meditações. A Ana tem também lá no Salos in Caritate as meditações de Dom Bosco a respeito do Céu, Inferno e Purgatório, que também ajudam muito. Então, esse movimento de filtrar aquilo que entra me ajuda no processo de educar a minha vontade e de viver virtuosamente essa vontade. O autor ele destina um capítulo do livro só para desmentir as teorias desanimadoras e falsas sobre a educação da vontade. Eu não vou entrar propriamente nelas porque eu precisaria explicar quais são as teorias e o que ele está contrapondo. Eu vou só trazer em resumo aquilo que nós aprendemos pelos fundamentos do cristianismo mesmo, que é possível sim educar a vontade. Lógico que o caráter, o ideal é que ele seja formado no processo quando nós ainda somos crianças, né? Para os pais aí é importantíssimo formar o caráter dos filhos. Mas para nós adultos aí, que temos uma vontade fraca, que não tivemos um caráter bem formado, que não faríamos como aqueles alunos lá que permaneceram de pé, afrontando tudo e todos, em defesa da verdade, em defesa de Nosso Senhor. Nós que estamos aí no processo
de conseguir os pequenos atos heróicos, de rezar o terço e de assistir à missa devotamente, né? Que a gente quer morrer como mártir, mas não dá conta nem de assistir à missa com devoção. Não dá conta nem de rezar o rosário ainda. E nós, pobres mortais aqui, que estamos aprendendo agora, é possível sim para nós formar o nosso caráter, é possível sim para nós educar a nossa vontade, tá? Isso não é... Existem aí várias teorias desanimadoras em relação a isso, de Kant, Schopenhauer, mas o autor ele destina um capítulo inteiro só para contrapor isso, só para dizer que tem jeito. E é isso que a gente vai tentar aprender aí nessas 2 semanas, né? Nesses 2 encontros. Dando continuidade, o autor ele destina um capítulo inteiro para falar do papel das ideias na vontade. E só para conferir, até aqui tá tranquilo, até aqui todo mundo entendeu, né? Manda aí para mim, Pedro, tá tranquilo até agora. Se for surgindo dúvida durante o processo, gente, pode mandar comentando, tá? Manda aí no comentário do Instagram, manda a galera que tá aí no Meet. Se vocês quiserem, vocês já sabem que abrir o microfone, eu já sei que é para me perguntar. Então, pode me interrompendo aí, podem mandar pergunta, tá? Mas ele destina um capítulo inteiro para falar do papel das ideias na vontade. O Zé mandou aí que gostou dos filmes seculares, mas tem mesmo, viu, Zé? Às vezes a gente tem uma certa limitação quanto a isso. Mas tem muitos bons filmes. Sempre optem pelos mais antigos, tá? Sempre optem pelos filmes mais antigos, são mais seguros. Mas tem aí, os próximos clássicos, os contos de fada, por exemplo, eles foram pensados justamente para povoar o imaginário das crianças no entendimento da nossa relação com Deus. Então, o príncipe que vai aí no cavalo branco salvar a princesa presa no castelo, na verdade é uma figura para nos projetar na relação da nossa alma com Deus, né? Hoje as meninas aqui estavam justamente assistindo a Branca de Neve sobre esse entendimento, sobre esse aspecto. Assunto para outras formações, mas não são só os filmes que dizem de vida de santo que são capazes de ajudar na educação da nossa vontade. Mas voltando para o capítulo, o estudo do papel das ideias na vontade, e aí eu vou puxar, um trechinho do livro que ele fala assim: se os elementos da nossa vida psicológica fossem simples, nada seria mais fácil do que estudar os perigos e os recursos que oferecem para a conquista do domínio de si mesmo. Mas esses elementos formam laços entre si, também combinações que tornam delicado o trabalho de análise detalhada. Entretanto, é fácil observar que todos os elementos da nossa vida íntima reduzem a 3: nossas ideias, nossos estados afetivos e nossas ações. O que ele está dizendo nesse parágrafo? Nós não vamos reduzir toda a psicologia humana. Não é a pretensão dizer que esses 3 estados eles reduzem toda a psicologia humana. Não é isso. Mas se eu sou capaz de olhar para as minhas ideias, para os meus estados afetivos e para as minhas ações, eu sou capaz de determinar muita coisa em mim. Basicamente é isso. E basicamente é esse o caminho que nós vamos aprender para educar a vontade, com ferramentas concretas, tá? Vocês fiquem tranquilos. Esse primeiro encontro ele é um pouco mais teórico mesmo, ele é um pouco mais para nos instalar no que nós estamos tentando fazer, que é educar a nossa vontade. Na próxima sexta-feira ele vai ser mais prático mesmo, mais concreto, mais ou menos como foi a vida intelectual. E aí quando ele olha para estes 3 estados, as nossas ideias, os nossos estados afetivos e as nossas ações. Quem nunca pensou em começar a fazer exercício físico? Quem nunca pensou em começar a estudar, ler todo dia? Quem nunca pensou em começar uma dieta? Que nunca começou. Um exercício físico que nunca começou. Um estudo que nunca começou. Por que ele não começou? Porque ele ficou só no campo da sua ideia.
A sua ideia, ela não foi associada com outras coisas que seriam capazes de fazer com que essa ideia fosse para a ação concreta. A educação da vontade, ela tem exatamente essa ambição: fazer com que as ideias que você tem se tornem atos concretos. E aqui começa o trabalho, né? Aqui começa meio que o dever de casa. As ideias, elas têm um papel muito importante no processo de conceber a nossa ação. Eu não vou me lembrar o nome do santo agora, que ele vai dizer que todo pensamento, todo pecado começa com o pensamento. Isso é uma verdade. Você só faz uma ação concreta tendo pensar dela primeiro. Você sempre pensa. Vou falar dos pecados da castidade aí. Para os que estão namorando, para os que namoraram e tentaram viver um namoro casto. Você nunca caía na castidade que caiu. De repente, meu Deus, caiu. Nunca é assim. Você sempre consente primeiro no pensamento. O primeiro movimento sempre é essa tentação. Você tá aí de jejum. Você nunca... meu Deus, tu pensou comer um pedaço de bolo. Não é assim. Começa um pensamentozinho. Nossa, eu tô com fome. Aí você começa a pensar em comida. Aí você começa a pensar que você merece. Nossa, você não vai dar conta. Não, tô com fome demais. E aí uma multidão de ideias. Até que você pratique o ato concreto de comer o pedaço de bolo. Mas nunca o ato, ele é de rompante. Ele não é de repente. Ele sempre vem depois de uma série de concessões de pensamentos que eu faço. Ele vem sempre depois de ideias. Então, o primeiro lugar que eu preciso olhar é exatamente quais são as ideias que têm povoado o meu imaginário. Uma esposa, por exemplo, que se decide por perdoar o marido numa traição, ou um marido que decide perdoar a esposa, o lugar principal aonde ela precisa trabalhar, onde ele precisa trabalhar, está exatamente no lugar dos pensamentos e das ideias. Porque é aqui que o negócio todo acontece. Então, o primeiro lugar que eu quero que vocês comecem a observar, e aí já é dever de casa para a próxima semana, é quais são os pensamentos que determinam as suas ações. Quais são os pensamentos que têm governado as ações que você tem. E aí, para os que são casados, por exemplo, as suas impaciências com seu marido, quais são os pensamentos que têm governado essa ação que é a impaciência, a reação impaciente? O marido que é impaciente com a esposa, o pai que é impaciente com o filho, o funcionário que está desgostoso com o trabalho, desmotivado com o trabalho, que está trabalhando preguiçosamente, o estudo que você não está fazendo. Quais são os pensamentos que têm gerado essas ações? E aí eu sei que não vai ser uma tarefa fácil mesmo não. Ou talvez vai ser, né? Talvez não falar que você já pensou num monte de coisa. Mas normalmente não é uma tarefa fácil no primeiro movimento que eu faço. Mas eu quero que vocês olhem para esses pensamentos. Porque quando a gente chegar na semana que vem, na hora de entender os sentimentos que eu consigo usar para governar e para educar a minha ação, começar a identificar os movimentos do meu peito, começar a identificar os pensamentos que têm governado as minhas ações, você vai usar esses mesmos pensamentos, mas para te servirem para educar sua vontade. E não mais para te fazer ter uma reação irada, te fazer ter... Entende? Vocês vão observar, por exemplo, que as ações de impaciência, elas normalmente já tiveram vários pequenos gatilhos antes. Quando você chega a estourar com seu marido, você teve vários pequenos movimentos interiores de impaciência. Você teve vários... acho que vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Eu quero que vocês comecem a identificar dentro de vocês esses movimentos. O exercício físico que eu não faço, e aí falar de mim. Exercício físico para mim é trágico, eu ainda não consegui fazer. Toda formação eu falo da minha dificuldade de fazer exercício. Mas por que eu não faço exercício? Porque eu ainda não me decidi fazer. A verdade é essa. Só tá no discurso,
só tá na minha fala, só tá numa vontade remota. Eu não me decidi fazer. Se eu tivesse me decidido fazer, eu teria o horário que eu vou fazer isso, eu teria separado a roupa que eu vou fazer, eu teria determinado quais vão ser os exercícios físicos que eu vou fazer, eu teria me inscrito numa academia, eu teria... Vocês estão entendendo? Eu passo da ideia para ação concreta. Aí realmente é algo que eu quero fazer. Mas enquanto tá só no plano das ideias, não é algo concreto. Mas aí eu preciso entender quais são os sentimentos que têm me feito fazer as ações. Que sentimento que tem me governado que me faz comer o segundo, terceiro, quarto pedaço de bolo? Que sentimento que tem me governado que eu não tenho lido todos os dias? É a preguiça? É a procrastinação? É a desorganização? O que é isso? Quais são os pensamentos que têm me governado? É o primeiro dever de casa que eu quero deixar para a semana que vem. É começar a identificar. Porque o papel das ideias na vontade, ela tem um papel importante. E aí eu vou citar, né, um trechinho do livro que ele fala assim. Quando ele vai falar dos alcoólatras, né? Ele está falando que os alcoólatras, muitas vezes o alcoólatra, ele até sabe que ele precisa parar de beber. Mas o saber é abstrato. O saber ainda não é uma ideia concreta. Eu vou ler o parágrafo e explicar melhor pra gente. Mas toda a nossa experiência nos fala da importância da ideia. Sem falar dos alcoólatras, que sabem muito bem as consequências de suas bebedeiras, mas que não as sentem, senão no primeiro ataque de apoplexia, quando já é muito tarde. O que é imprudência, senão a visão de ameaças sem o sentimento dessas ameaças? Chega a miséria. Ah, se eu soubesse, o sujeito exclama. Ele sabia, mas não com esse conhecimento sensível, afetivo, que para a vontade é o único que conta. Por que eu tô te pedindo para olhar aí no decorrer dessa semana para os sentimentos que têm governado as suas ações? Porque vai ser a partir... Desculpa a galera do Instagram aqui, tá, gente? Pessoal do Meet aí. Esbarrei no telefone, quase derrubei. Aí tô consertando aqui. Perdi até o raciocínio. Mas por que eu tô pedindo que vocês olhem para esses pensamentos que têm governado suas ações, esses pensamentos que têm determinado seus atos concretos? Porque a gente vai precisar usar esses mesmos sentimentos em favor daquilo que você quer fazer, em favor daquela ação positiva, daquela meta, daqueles pequenos atos heróicos realizados diariamente. Traduzir, o que é o pequeno ato heróico? Quando nós lemos a vida de santo, a gente vê lá, né? São Jorge, por exemplo, que foi martirizado. A gente olha lá para tantos santos que foram mártires. E aí, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e desejamos, né, viver o martírio, né? Santa Teresinha, quando criança, fugiu de casa. Santa Teresona, né? Foge de casa com o irmão dela para ser mártir. Eles querem ser mártir. Às vezes nós queremos martírio, nós queremos grandes sacrifícios, mas nós não somos capazes de viver diariamente os pequenos sacrifícios exigidos. Prover a minha casa, amar a minha esposa, proteger e cuidar dela, servir o meu marido, servir os meus filhos com amor e devoção, viver as virtudes evangélicas, cumprir os 10 mandamentos. Estes são os pequenos atos heróicos. Dificilmente nós que estamos aqui nessa formação teremos a oportunidade de viver o martírio. Isso aí, dificilmente. Mas você é capaz de viver o martírio incruento, de participar devotamente, comungar bem, apesar de uma Santa Missa mal celebrada, ao invés de ficar ali julgando o ministro, o padre ou o outro, a roupa ou não sei o quê.
Isso são os pequenos atos heróicos. Vencer a si mesmo, entende? Vencer a sua preguiça, vencer o seu comodismo, vencer, isso é o pequenos atos heróicos. O Marcos mandou aí que é uma luta a cada segundo. Isso é viver pequenos atos heróicos. Isso é a radicalidade do evangelho. Isso é que é difícil. É difícil viver uma vida inteira com um espinho na carne, a ser lutado diariamente. Então eu preciso que vocês comecem a entender os sentimentos que governam as suas ações, para que esses mesmos sentimentos se tornem ferramentas para dominar a vontade. Ferramentas para fazer com que a vontade seja governada. E aí, eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto, que eu acho que essa parte está ficando muito abstrata. O estudo, por exemplo. Não é gostoso sentar e estudar, não, gente. Não é gostoso sentar e ler um livro. Não é gostoso fazer isso para a maior parte de nós. Raríssimos são os que gostam de estudar. São raros. A maioria de nós, pobres mortais, não gosta. Preferiria comer uma torta de chocolate, né? Como diz o Ítalo, gostoso é torta de limão. Não é gostoso. Como é que eu sou capaz de governar a minha vontade para estudar? Quando eu penso no fim último do estudo que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo. Eu decido estudar o catecismo, eu decido ler o Tesouro Oculto da Santa Missa, né, que é um livro que eu tenho falado em todas as últimas formações. Eu decido ler ele, para os sanguíneos principalmente, que são inconstantes. No meio do livro você já quer largar, que é muito difícil chegar no final. Sabe o que vai te fazer chegar ao final? Pensar no benefício que aquele livro vai trazer. Quando eu me coloco para ler o Tesouro Oculto, eu preciso me colocar pensando na comunhão bem feita que eu vou fazer, no amor que eu vou devotar a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, na missa que eu vou participar bem. É isso que faz com que é esse sentimento que vai ser capaz de impulsionar a minha vontade de chegar ao final do livro. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? O Marcos mandou aí Confissões de Santo Agostinho, que é enorme. Eu só vou conseguir chegar ao final de uma tarefa árdua se eu sou capaz de usar os sentimentos bons em favor daquilo. Eu preciso pensar nos benefícios que eu vou ter com aquele livro. Eu preciso pensar... Vocês estão conseguindo entender? É nisso que eu preciso pensar. É isso que vai me ajudar a mover a minha vontade em direção a cumprir uma tarefa, a fazer um serviço bem feito. Por isso que lá na frente eu disse que é importante você definir qual é o sentido da sua vida. É importante você definir quem você quer ser. Porque vai ser o desejo de se mover em direção a ser uma mulher virtuosa que vai fazer com que você seja capaz de lutar contra os seus vícios. Vocês estão entendendo? É a meta de chegar no céu que me faz vencer o pecado. É o desejo de amar a Deus que me faz vencer os meus vícios, me faz me mortificar. Então, eu uso os bons sentimentos para governar. Só que para usar esses bons sentimentos, eu preciso lê-los em mim. É mais ou menos, Marcos, não é necessariamente um projeto de vida. Mas é mais ou menos isso. Um projeto de vida já ajuda. Mas é essa meta de quem eu quero ser, aonde eu quero chegar. Isso te ajuda diante de tudo que você for fazer. Isso te serve de combustível para educar a sua vontade. Isso serve de combustível para que você consiga ordenar. E aí é importante, por exemplo, por isso, né, que é importante essa semana aí, até na sexta-feira que vem, vocês fazerem esse exercício de olhar para si, no movimento de confissão sincera. Se você não tem esse hábito ainda, à noite, para e repassa o seu dia. E olha quais foram as intenções por detrás das coisas que você fez.
olha para as intenções por detrás, olha para os sentimentos que governaram as suas ações, principalmente as suas ações ruins, a sua impaciência, ou a preguiça, ou o momento que você falou mal dos outros. Tenta olhar e identificar qual foi o sentimento que governou, qual foi o pensamento, qual foi a ideia que te venceu nisso aí. Usa, né, no decorrer dessa uma semana que a gente tem de intervalo aí para o segundo round da formação, olha para esses sentimentos. Vocês vão entender melhor no decorrer da formação, mas isso é importante para que você consiga usar isso em favor de educar a sua vontade. Só para repassar um pouquinho do que a gente falou hoje. Hoje a gente falou aí um pouco do sentido da vida, falamos um pouco aí dessa meta de quem eu quero ser, quem eu quero apresentar para diante de Deus. Nós falamos um pouquinho aí do tanto que as coisas que estão fora, elas influenciam em quem, na formação de quem eu quero ser. Se eu me exponho a filmes que têm valores ruins, músicas que têm valores ruins, amizades que têm valores ruins, dificilmente eu vou conseguir fazer um caminho de virtude. Dificilmente eu vou conseguir fazer um caminho de seguir os conselhos evangélicos. Eu preciso me preocupar com a série que eu assisto, com a música que eu ouço, com o livro que eu leio, com as pessoas que eu estou rodeada delas. Isso tudo eu preciso me preocupar. Entende? Isso tudo faz parte do processo de educar a minha vontade. Isso tudo diz respeito ao processo de educar a minha vontade. O Marcos aí mandou sobre o PVP. O PVP ajuda, Marcos, porque o PVP, o PVP é um plano de vida pessoal. E aí ele se manifesta, ele tem vários modelos, mas ele ajuda porque ele determina algumas metas com clareza. Então ele ajuda sim no processo de educar a vontade. Mas a confissão sincera, que foi o que eu comentei, de ser capaz de confessar sinceramente quais são as intenções que tem de trás das ações, quais são as intenções que têm governado os nossos atos. Isso tudo é importante identificar para que eu tenha, de fato, para que as ferramentas que eu vou dar na próxima formação, elas encontrem um solo propício para serem usados. O Marcos mandou aí que Lumine é excelente. Lumine é muito bom. A plataforma de filmes, para quem não conhece, são muito bons, porque ele tem filmes de vida de santa, ele tem filmes seculares, ele tem filmes aí com uma infinidade de auxílios necessários, né? Que vão me ajudar a povoar o meu imaginário, vão me ajudar a criar referência de exemplo, a ter força, meio que ajudar a formar o meu intelecto para ter força interior de dominar a vontade. Tem um trechinho aqui que eu quero citar já, caminhando para o final, que ele fala assim: a causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males é uma só: a fraqueza da vontade. É nosso horror do esforço, principalmente do esforço prolongado. Nossa passividade, nossa leviandade, nossa dissipação. São outros tantos nomes para designar esse fundo de universal preguiça que é para a natureza humana, o que é o peso para a matéria. Ou seja, educar a nossa vontade é uma das tarefas mais importantes que nós temos para de fato sermos católicos. Você só vai conseguir viver a verdade, você só vai conseguir fazer aquilo que você tem que fazer se você tiver uma vontade educada. Se você não tiver uma vontade educada, você vai ser vencida pela pressão social, você vai ser vencida pela opinião da sua família, você vai ser vencido pela opinião do padre, você vai ser vencido por um universo de coisas. Eu me lembro na formação que a gente fez sobre o véu, tá até disponível aí no Instagram da comunidade, que a gente falava sobre isso. Quantas de nós deixam de viver atos exteriores concretos em relação à modéstia que vão me ajudar a alcançar interiormente essa virtude por medo do que as outras pessoas vão pensar. Isso a gente faz com um monte de coisa. Mas por que você faz isso? Você não tem uma vontade educada.
Então, para dever de casa aí, para quem tá comigo, para essa semana, primeiro já rever o que você está assistindo, o que você está lendo, o que você está ouvindo. Fazer uma análise sincera do sentido da sua vida, de quem você quer apresentar diante de Deus quando você morrer. Isto é um dever de casa que eu quero que vocês façam. Se confrontar mesmo, sabe? Diante da morte, quem você quer apresentar diante de Deus? Que mãe, que filha, que esposa, quem é essa pessoa? Quer que vocês pensem nisso. O outro dever de casa é olhar sinceramente quais têm sido os sentimentos que têm governado as suas ações. Quais são esses sentimentos? É a inveja? É o ciúme? É o quê? É fome? É o quê? O que está aí dentro que tem governado as suas ações? Para quem é guerrilha way aí já fez esse exercício, então já está acostumado, vai ser mais fácil. Mas é importante que vocês tragam isso para mim na próxima sexta-feira, tá? Tragam isso revelado sobre si mesmo, para que na próxima sexta a gente aprenda ferramentas um pouco mais concretas. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho aí da questão de quais são os inimigos que você vai combater dentro da sua alma, quais são, quem que você vai deixar influenciar a sua vontade. A gente vai falar sobre o papel das ideias, sobre o papel dos estados afetivos, sobre como que eu faço a minha inteligência governar isso tudo. Vamos entender aí sobre a reflexão meditativa, como que faz, o que que faz, como que isso influencia na minha vontade. Basicamente, na próxima sexta eu pretendo trazer ferramentas mais práticas para educar a sua vontade. Mas para que você saiba usar essas ferramentas, você precisa primeiro fazer esses deveres de casa que eu estou passando aqui, tá? Você precisa primeiro entender aí esse mundo de coisa que está aí dentro, para que você consiga usar as ferramentas que eu vou te ensinar para te ajudar a educar a sua vontade, tá? Já adianto, nós não vamos sair daqui com a vontade educada na próxima sexta-feira não, tá? Nós vamos aprender ferramentas para um longo processo de educação da vontade. Mudanças que vêm fácil vão embora fácil. Então nós precisamos optar pelas mudanças que são vagarosamente conquistadas, porque essas vão ser mantidas por muito mais tempo. Alguém tem alguma pergunta? Seja no Instagram, seja no Meet aqui. Ziel tem? Vai lá, Ziel, conta pra mim que eu replico aqui pro pessoal do Instagram. Porque na hora que eu mandei o primeiro comentário, você tava fazendo uma analogia, eu ia até te perguntar. Porque, tipo, deixa eu pensar aqui como é que eu faço essa pergunta sem dar uma nota. É o seguinte, você conhece Naruto, né? O quê? Você conhece Naruto? Conheço Naruto. Você já assistiu alguma coisa e tal? Já assisti alguns episódios. Eu assisti todos. Nossa senhora! E tipo, o pessoal fica. Porque Naruto por causa da história, provoca muitos negócios. É pecado. Porque um demônio vive dentro do menino. Não sei o quê. Só que, assim, se você ver o desenho, não é da forma que o pessoal fala, né? Tem uma explicação. Sim. Mas eu acho a forma, a história dele, tipo, você vê que legal. Um menino órfão. Sim. Que ao invés de ir pro caminho do mal, luta o tempo todo pra ir pro caminho do bem, Sim. faz tudo pelos seus amigos, luta sozinho pra salvar o povo da cidade dele, e ainda consegue lutar contra um bicho que tem dentro dele que não pode deixar a raiva exceder, porque se ele liberar aquilo, ele luta até contra ele mesmo. Aí tipo assim, eu já peguei Naruto no exemplo, sabe? Sim. Só para contextualizar aqui pro pessoal que tá no Instagram. Aí essa questão, aí vem a pergunta, essa questão, por exemplo, é um desenho animado e tal, Sim. eu gosto de desenho animado e tal, mas essa questão de tipo, você olhar com esse, por uma coisa que pode ser muito criticada, ou às vezes até que seja, que tenha fundamento, que o pessoal fala, mas você conseguir
só para contextualizar aqui, eu ia até falar do que ele estava falando antes dele perguntar. O Ziel perguntou, no momento em que eu fiz uma analogia dos contos de fadas e tudo mais, nesse momento ele surgiu com uma pergunta que é em relação, por exemplo, a Naruto. Que Naruto é um desenho animado, e aí, né, fica aí entre críticas e elogios em torno dele, e o Ziel me fazia o questionamento justamente dessa possibilidade de transcender e olhar com um olhar diferente. Qual que é o ponto, Ziel? A gente precisa ter um certo zelo com uma coisa. Eu preciso, esse olhar de perceber o bem em todas as coisas, ele existe mesmo. Então isso é possível. Mas o que a gente precisa, aonde se encaixa o conselho que eu dei? Nós precisamos aproveitar aquilo que entra para ser oportunidade de formação de virtude em mim. Então eu preciso aproveitar o filme que eu assisto, eu preciso aproveitar a leitura que eu assisto, eu preciso aproveitar a música que eu ouço para formar o meu imaginário de forma positiva e viver concretamente as virtudes cristãs. Então, nesse aspecto, o ideal é que a gente escolha filmes, histórias e tudo mais que sejam o mais claro possível. Então, esse precisa ser o principal objetivo. Você falou, por exemplo, de Naruto. Eu não assisti Naruto inteiro, mas eu percebo sim que em alguns aspectos Naruto tem sim essa oportunidade de formar na virtude, por uma série de fatores. Normalmente os desenhos mais antigos de super-herói, eles têm sempre esse aspecto do bem que vence o mal, eles têm sempre esse aspecto de valorização das virtudes. O que às vezes me preocupa um pouquinho no anime? O anime, ele nos coloca num estado excessivo do imaginário. E aí, a gente tem uma certa dificuldade de transportar para a vivência concreta real. Vou te dar um exemplo. Quando eu olho, por exemplo, para um conto de fadas, Rapunzel, Branca de Neves, por mais que ele tenha características de magia, de coisas nesse sentido, ele tem uma vivência humana mais concreta do que o anime. Então, às vezes eu vejo o anime com uma certa dificuldade por causa disso. Mas tem animes muito bons. Tem até, eu esqueci o nome da série, foi até a Ana que indicou. Não vou lembrar, mas é japonês. Semana que vem eu trago o nome. Que é muito legal porque ela consegue trazer vivência de virtude e testemunho evangélico muito concreto mesmo. Mas eu concordo com você que Naruto tem mesmo essa possibilidade de testemunho de virtudes e tudo mais, e a gente é capaz de ter este olhar de perceber a virtude nas coisas. O meu conselho é que a gente escolha filmes, livros e músicas que sejam com exemplos mais claros, que isso facilita no processo de formação do imaginário, no processo de ajudar a ter conteúdo interior para educar a vontade, para dominar a vontade e ser de fato capaz de viver concretamente as virtudes. O Marcos perguntou aqui se eu sou psicóloga. Eu não sou psicóloga, Marcos. Minha formação é em administração pública, mas eu sou uma estudiosa da alma humana. E, na verdade, o cristianismo, ele nos dá uma base muito sólida de vivência e de experiência, de transformação da alma humana mesmo, sabe? Nós perdemos muito quando nós tiramos os olhos da patrística, da tradição da igreja, de tudo isso. Isso traz para nós ferramentas muito concretas. Tanto que os ensinamentos que trago na formação da educação da vontade, né, que o autor ele condensou no livro, ele está, na verdade, no catecismo da igreja, ele está nos ensinamentos que a igreja nos trouxe aí nesses 2000 anos, sabe? Não tem muito segredo, não. A igreja já nos ensinou tudo. A gente é que, às vezes, por preguiça, não vai lá descobrir a solução para os problemas. Vai dar certo. Mais alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? A galerinha do Instagram, se quiser mandar pergunta, pode mandar, tá, gente? O pessoal do Meet já tá um pouquinho mais acostumado a perguntar. Mas tá tranquilo, não tem dúvidas. Aquele momento de fale agora ou cale-se para sempre.
Vocês sabem que eu gosto de ser pontual para começar e para terminar, né? Eu não gosto de estender. As formações vão sempre de 7h30 às 9h. Se surgir alguma outra dúvida, pode mandar aí no direct da comunidade. Pra galerinha aí que tá no WhatsApp também, pode mandar. O Marcos pediu aí pra falar o que falar do Tecendo Fio de Ouro. Olha, eu só acho... desculpa que eu perdi entre duas perguntas. Tá tudo bem, Pedro, vai lá. Respondendo aqui do Júnior. Ele falou, olha, Marcos, eu não fiz. Eu conheço muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Eu nem li o livro Tecendo Fio de Ouro. Mas assim, o que eu conheço da Emília, ela é sensacional, né? Ela é uma mulher de um testemunho, de um testemunho católico muito profundo. Então, por quem ela é, eu tenho um sentimento positivo em relação ao Tecendo Fio de Ouro. Mas eu não tenho propriedade para falar, eu não tenho como dar opinião, porque eu não conheço mesmo, sabe? Não tenho como dar uma opinião muito concreta por causa disso. Então é isso. Fiquem aí com os deveres de casa anotados para essa semana, que na próxima sexta-feira a gente vem para o segundo momento da educação da vontade, para ferramentas mais concretas mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Sério, sinceramente, se não tiver pergunta, tá? Como eu já falei, semana que vem vai ser um pouco mais concreto, vai ser mais fácil também para entender. Hoje é mais teórico mesmo. E semana que vem a gente vai conseguir transportar mais para a vida prática isso tudo que a gente falou, tá? Vai ficar gravado lá no Instagram. Então, quem perdeu, quem precisou sair, vai dar tempo de assistir. Ou quem quiser ver de novo, vai estar lá disponível. Fica à vontade para assistir. Um beijo enorme, muito obrigada a todos. Rezem por nós, lembre-se disso sempre, né? Estaremos todos aí em oração. Quem tiver no Instagram, quiser entrar no grupo de formação, manda no direct da comunidade, manda no privado lá, que a gente acrescenta. A gente tem um grupo com os alunos de formação, que eu costumo mandar lista de livro, que eu costumo mandar algumas sugestões aí, e normalmente um resuminho, né, galera, do que a gente falou no processo de formação. Então, quem quiser entrar lá também, me manda que a gente acrescenta, tá bom? Vai dar pra você ver, Dai, vai ficar salvo. Então é isso. Eu é que agradeço, gente. Brigadão. Beijo enorme. Eu realmente fico muito feliz de poder estarmos juntos aí toda sexta-feira. E vamos consagrar esse momento, essa noite, tudo isso que nós aprendemos ao coração imaculado da Virgem Maria Santíssima, que ela possa nos acolher e fazer germinar nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brigadão, gente. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem com os deveres de casa, hein? Tchau, tchau. Lu. Aonde que tá encerrando? Esse xizinho aqui? Encerrar vídeo? No YouTube? Não, pelo Instagram.